Muito bom dia a todos. Estamos começando agora essa webinar com o professor José Roberto Afonso. Você que está chegando aí, que já vai chegando, nós tivemos mais de 100 inscrições para esse evento hoje. Agradeço a todos que se inscreveram. Ele também vai ficar disponível no YouTube do IDP, também está sendo transmitido agora no YouTube do IDP, e também eu vou colocar nas minhas mídias sociais sobre esse evento, @PauloRocaOficial. Nós vamos ter essa exposição do professor seguido do debate. O professor José Roberto Afonso, ele é economista, participou ativamente dos debates em torno da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, que colocou a disciplina fiscal dos governantes na ordem do dia da gestão pública no Brasil. É uma lei extremamente elogiada no mundo inteiro. Ele é também professor nosso aqui da casa, do IDP, e pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, doutor em Economia pela Unicamp e mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vai estar debatendo também conosco nessa exposição Rafael Favetti. Rafael Favetti é advogado, cientista político, foi assessor do ministro do STF, consultor jurídico, secretário executivo e também ex-secretário executivo do Ministério da Justiça, presidente do CONARE, Comissão Nacional para Refugiados, e do CNCP, Conselho Nacional de Combate à Pirataria. Temos também a participação como debatedor do José Vande. José Vande é consultor legislativo da Câmara dos Deputados na área do direito tributário e tributação, ex-auditor da Receita Federal e ex-conselheiro do CARF, representante da Fazenda Nacional. Então, esse debate, responsabilidade fiscal em tempos de pandemia, vem a seguinte questão, todos aí muito incomodados nesse momento. Estamos vivendo uma das maiores crises dos últimos 100 anos. Se formos colocar aí a gripe espanhola, foi a pandemia que mais assustou o mundo nos últimos 100 anos, nós estamos vivendo entre aspas, uma reprise num mundo totalmente diferente. É isso? E daí vem sempre a pergunta: de onde conseguir o dinheiro para o Estado continuar funcionando? Como fica o pagamento dos salários dos servidores, os programas sociais, informais e as políticas públicas necessárias de apoio aos micro e pequenos empresários? Em época, e não é demais lembrar, que a época será de uma queda brusca na arrecadação. Daí que o plano Mansueto, de ajuda aos estados, já foi transformado lá na Câmara, no debate, eles chamam de plano Mansueto, por conta da ajuda necessária que terá que haver aos estados em dificuldade, mas aí uma divergência entre o Ministério da Economia e a maneira como a Câmara quer fazer. O Ministério da Economia, na verdade, quer contrapartidas dos estados para a ajuda, contrapartida que viriam na forma de ajuste fiscal. E, na verdade, a Câmara e os governadores querem, nesse momento, a ajuda sem contrapartidas fiscais. Dizem que, na verdade, não é o momento. Então, com a palavra, quem entende muito, mas muito mesmo do assunto, o professor José Roberto Afonso. E você que está participando aí, você pode mandar sua pergunta pelo chat, que eu selecionarei e depois farei as perguntas ao professor. Inicialmente ele vai falar, depois vou passar para as considerações dos debatedores e daí as perguntas dos participantes. Um grande abraço a todos vocês. Vamos acompanhar, então, a exposição do professor José Roberto Afonso. Muito bom dia, professor. Paulo, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Queria cumprimentar aí todos os colegas que estão aqui participando, nessa mesa virtual, bem como assistindo.
e acho que é sempre uma boa oportunidade, né, para se debater. Acho que a gente vive um momento histórico e creio que, antes de tudo, é muito importante a gente encarar esses debates com o máximo de ciência técnica possível, né? Uma coisa que eu quero insistir muito, a ideia de que o cientista não é apenas aquele profissional de jaleco branco no laboratório, no microscópio, procurando, né, o vírus, a cura para o vírus, a vacina. No nosso dia a dia, em várias outras profissões, nós estamos com o mesmo desafio tão grande quanto. E eu acho que o direito e a economia precisam encarar isso com o máximo possível, né, de técnica, usar todos os conhecimentos teóricos, buscar o máximo de evidências, e isso tem que estar presente em todos os debates e decisões. Me preocupa muito que, inclusive, por exemplo, como a questão de distribuição de recursos públicos na federação, alocação de recursos para esta ou aquela área, estejam sendo tratadas apenas com um olhar político e não com o devido e necessário olhar técnico, né? Distribuir recursos hoje, por exemplo, provenientes da dívida, é quase igual a distribuir respirador, né? Tem que ser feito com o máximo de critérios. Dentro desse contexto, eu acho que aí a sua proposta, vamos falar aqui um pouquinho, né, sobre lei de responsabilidade fiscal. Gabriela, aí que está nos ouvindo, o meu compartilhamento de tela está desativado. Se de repente aí vocês puderem aí ativar, que aí eu comando desde aqui. Que está dando a mensagem aqui que está desativado. Bom, vou colocando aqui, assim que entrar, a gente lembra. A Lei de Responsabilidade Fiscal está para fazer 20 anos, comemorar 20 anos, né, daqui a uma semana. E eu queria lembrar quando a gente teve a oportunidade, né, de trabalhar na equipe técnica que elaborou o projeto de lei do governo federal, tendo à frente o ministro Marcos Tavares, né, o ministro do Planejamento, e eu me lembro que ele sempre colocava que a cada desafio que a lei tinha, e esses desafios eram crescendo, você conseguia vencer, se consolidar e ampliar. E acho que jamais a gente ia pensar que, passados 20 anos, você talvez tenha agora que enfrentar o maior de todos os desafios, né, que essa lei teve. Um desafio que é, literalmente, você tratar, né, finanças públicas num contexto que é praticamente de guerra. Como o Paulo colocou e perguntou, quer dizer, o que você faz no momento como esse, né? Uma pandemia internacional, uma calamidade que é nacional, né? E como que você reage, responde, como que você financia? Você financia com dívida pública. Guerra e você precisa de uma ação imediata, você precisa usar todo o potencial que você tem, e chama-se dívida pública a resposta. Então, que já foi usada na crise de 2008, já foi usada antes, aliás, inclusive na Segunda Guerra Mundial, e é a resposta que você tem que dar agora. É lógico que dívida pública precisa ser paga, esta é uma discussão que você tem em seguida. E sobre dívida pública, então eu queria só centrar em torno de como que a dívida pública é regulamentada, é controlada no Brasil, e defender que, inclusive, a institucionalidade que a gente tinha era e é uma institucionalidade apropriada para lidar com momentos de exceções como esse, né? A Constituição, primeiro a gente tem que lembrar que nós temos uma Constituição, né, extensa, prolixa, e, entre outras questões, ela contempla, né, dar competência exclusiva ao Senado sobre a dívida
Isso, inclusive, já vinha da Constituição de 67. A novidade foi incluir a União também dentro do regulamento do Senado, embora, na prática, como o Senado nunca limitou a dívida da União, nós continuamos como em 67. A União livre e solta. E, portanto, pode se endividar como bem entender nesse momento. Mesmo, embora o disciplinamento que tinha libera a dívida, como a gente vai ver em seguida, né? A Constituição também, 88, inovou, prevê uma norma geral remetida à lei complementar, e foi esta lei que deu origem à Lei de Responsabilidade Fiscal. Muito importante, a lei não trava o limite na lei, ela cria todo o aparato de limitação, de controle, inclusive das exceções, como a gente vai ver, e deixa ao Senado ou ao Congresso fazer esta limitação. Isso é muito importante para não ter, como alguns outros países, ou mesmo federações, que é o caso, por exemplo, da União Europeia, você ter esse regramento ditado por uma lei maior, e quando você chega a uma crise como essa, você tenha que suspender. Aliás, a União Europeia, há poucos dias atrás, suspendeu o limite de dívida, o limite de déficit, o limite de gasto, qualquer limite. Não há restrição fiscal mais na Europa, porque não é o tempo de você fazer restrição fiscal. Vai precisar, sim, fazer restrição mais à frente, mais forte, talvez, até do que a anterior. Mas este é o momento que você tem que desajustar de propósito, né? Vamos chamar assim. Bom, além da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos resoluções do Senado. No caso, inclusive, da União, não trata do estoque da dívida, mas trata, né, das operações de crédito. E deveria ter uma lei ordinária fixando limite específico para a dívida imobiliária federal. Essa lei nunca foi aprovada no Brasil. A Lei de Responsabilidade Fiscal já tinha... esta lei já tinha flexibilidades ou válvulas de escape, como muitos gostam de chamar, a começar pela mais importante delas, uma válvula anual e que, de novo, nunca foi acionada. A lei prevê que todo ano o presidente da República se posicione junto ao Congresso sobre manter ou alterar os limites de endividamento. Como a União não tem limite, eu acho que, para nos chamar a atenção que ela não tem limite, nunca o presidente da República, seja ele quem for, cumpriu a Lei de Responsabilidade Fiscal e propôs ao Congresso rever, manter ou alterar. Isso aqui, inclusive, combina com o que nós estamos falando de você ter uma política anticíclica, né? Que você ora sobe, ora aperta. Embora o momento que a gente vive não é o momento de baixa ciclo. Nós vivemos um momento de extrema exceção, que é de guerra, né? E, como tal, inclusive, mesmo que não fosse no início do ano, né? No início do processo orçamentário, a qualquer momento, o presidente da República pode pedir ao Congresso para rever os limites em caso de estabilidade econômica ou alterações drásticas de política monetária. É o que a gente vive. Além disso, a lei automaticamente já previa que, em caso de calamidade pública, e calamidade que era basicamente pensada em calamidade regional, né? Você teve uma enchente no Vale do Itajaí, teve uma enchente na Serra, Serra do Mar, no Rio de Janeiro, e daí as prefeituras, aquele governo de estado foram afetados. E, neste caso de calamidade, desde que reconhecida pelo Congresso Nacional, todos os limites de dívida e de pessoal que eventualmente sejam ultrapassados, você não tem, enquanto a calamidade seja aplicada, você não tem a obrigação de fazer os cortes, né, para reenquadrar a dívida ou a despesa de pessoal. A razão é muito simples, que você pode estar desenquadrando não porque você se endividou, e sim porque a sua receita, sobretudo a sua receita, vai despencar. De novo, é o que, inclusive, vai acontecer agora. Sem tomar R$1, provavelmente a boa parte dos estados brasileiros podem vir a desenquadrar do limite do Senado sem tomar R$1 de dívida, porque a sua receita corrente vai cair fortemente.
Lembrando que, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal, a receita é uma média móvel. Então, a queda vai até levar um tempo para acontecer, o que significa que o impacto atual vai continuar presente por um bom tempo. Além disso, no caso do PIB ficar abaixo de mais 1%, se tiver um baixo crescimento econômico, que, aliás, era o que a gente já vinha tendo, ou você tiver uma recessão, que é onde certamente a gente vai ter, ou você tem uma depressão, que eu acho que é cada vez mais provável, se você não conseguir acionar a política econômica suficiente para reverter a recessão, a sua tendência é ir para uma depressão, que é uma queda, é um círculo vicioso de queda do PIB. De novo, todos os prazos exigidos na lei de responsabilidade fiscal estão duplicados. Aliás, ainda tinha um outro também dispositivo lá que o Senado, por conta própria, pode acionar. Ou seja, é uma lei que era dura, de um lado, e com flexibilidades de outro, sobretudo flexibilidades em torno da dívida, pensando que em momentos como esse você precise ter respostas imediatas. Porque esse slide só simplifica aí o que a gente estava falando das chamadas válvulas de escape. Você tem um prazo grande para corrigir este excesso. Depois que você sair do período de crise, você ainda tem um prazo de ajustamento, só que se exige uma redução bem razoável. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal está, de novo, ela flexibiliza na hora que tem que flexibilizar e ela endurece na hora que pode endurecer, que é sobretudo quando está crescendo. Inclusive, por isso que esse era um dos aspectos que a lei de responsabilidade fiscal do Brasil era muito elogiada no exterior, por ter este caráter, ter essa noção. A economia não anda, a economia e as finanças públicas não andam sempre numa constante, e sim sofrem variações. Especificamente falando, depois a gente entra em detalhes, embora a União não tenha limite de estoque, tem limite de fluxo de operações de crédito, a resolução do Senado de 2007, e que em 2009 essa resolução foi excepcionalizada. Hoje, qualquer emissão, o Tesouro pode refinanciar inteiramente a dívida mobiliária federal, isso já está na resolução do Senado, foi colocado na PEC de guerra. Confesso que eu não entendi por uma matéria que você já estava resolvida em resolução, por que foram repetir no PEC. E o Banco Central, o Tesouro está autorizado a emitir livremente títulos para garantir que o Banco Central tem uma posição suficiente para fazer política monetária. Tanto assim é que a carteira de títulos do Banco Central, que rodava, estava abaixo de 10% do PIB antes da crise de 2008, foi à casa de 13%, 14%, 15% do PIB ali até na saída da crise de 2008 e 2009, e nós chegamos agora, em fevereiro, com uma carteira de 25% do PIB. A carteira de títulos no Banco Central é 25% do PIB, sendo 12% do PIB livre de movimentação. Eu acho que não tem um banco central do mundo que chegou na véspera dessa crise com tanto papel na mão. Por isso, inclusive, eu até não estava entendendo muito qual era a dificuldade do Banco Central agir, porque acho que ele tem o maior colchão do mundo e está agindo. Na verdade, o que tem acontecido, por exemplo, neste mês de abril, o Tesouro está sacando da conta única do Tesouro, isso a gente consegue olhar diariamente lá pelo indicador que o Banco Central publica. A IFE, que, aliás, até esqueci de citar, faz um trabalho excelente, liderado aí pelo Felipe Salp, e com vários colegas, está prestes a colocar um monitoramento que se baseia em dados do Banco Central, do Tesouro diário. Nos próximos dias deve ir para o site deles, e a gente vai poder ver que, por exemplo, o Tesouro está sacando do caixa do Conta Única, já sacou algo como 110 bilhões em 17 dias esse mês de abril, e, por sua vez, o Banco Central está aumentando as posições de compromissadas. Acho que só em abril fez mais de 150 bilhões de compromissadas, que é
na verdade, dívida pública, um pouco a contrapartida do saque feito lá da conta do Tesouro. Estas respostas todas estão ocorrendo, de novo, com base na institucionalidade presente, o que indica, na minha opinião pessoal, que, pelo menos, lei de responsabilidade fiscal, resolução do Senado, estavam bastante adequadas a você oscilar entre paz e terra. Ainda assim, de novo, como eu falei, faltam os limites para a dívida, para o estoque da dívida consolidada imobiliária da União, o que, na prática, por sua vez, também, como não tem limite, a União faz o que bem entende. Mas, se tivesse limite, de novo, como Estado e município, estaria liberado. A gente tem que conversar um pouco sobre isso, depois aí nos debates a gente fala um pouco mais. Eu queria enfatizar que, em momentos de guerra e de desemprego, com a disparada de desemprego, com a queda da produção, com a queda de renda, o Estado tem que agir, tem que aumentar a despesa pública, nem que seja, guardadas, aliás, as expressões do Keynes, né? Lá atrás, o Keynes dizia que momento como esse, se você tiver algo de útil para fazer pela sociedade, muito bom. Senão, você contrata empregados, trabalhadores, para cavar buraco de manhã e fechar, o outro para fechar buraco à tarde. Ora cavar e fechar buraco, ora era enterrar e desenterrar garrafas. Mas, em suma, você tem que gastar, consumir, contratar, porque o setor privado retraiu e o setor público tem que entrar, no mínimo, segurar o seu gasto e se possível, aumentar o gasto público. Neste momento de guerra, aliás, né, quero dizer, um parênteses à porta, nunca... eu estudei o Keynes, minha tese de doutorado, aliás, tem um livro aí publicado pelo IDP. Como dizia muito bem o mestre Delfim Neto, o problema do Keynes são os keynesianos, como o Fernando Henrique até colocava, o problema do Marx eram os marxistas. Se você lê o Keynes no original, o Keynes, inclusive, foi inovador a dizer assim, o orçamento público tem que separar entre corrente e de capital. Isso que vale até hoje, nasceu lá na década de 30, 40 com o Keynes. E por que isso? Por várias razões, inclusive porque o orçamento corrente sempre tem que estar equilibrado. E onde você vai desequilibrar, onde uma hora você vai fazer déficit, como agora, é no de investimento, que sobe e cai. E aí tem várias razões, inclusive subir a custa de obra é muito melhor do que, obviamente, obras úteis, do que buraco no chão. O momento agora é contratar, na verdade, médico e não trabalhador, é comprar respirador, é comprar ambulância UTI, construir UTI, depois você fazer saneamento, em suma, obras para tirar. O que o Keynes vai além, e ele diz o seguinte, e fala, olha, o ideal é você aumentar a despesa de investimento e não de consumo, porque a despesa de investimento começa e acaba. Mas, acima de tudo, o que o Keynes defendia era aumentar a dívida pública. E, ao contrário do que muita gente pensa, ele não estava falando de aumentar a dívida pública porque ele é perdulário, que ele estava falando assim, em momentos de ruptura de convenções, como agora, você não sabe o que vai fazer, o governo precisa aumentar a dívida pública para o investidor privado investir no governo, porque ele, investidor privado, não confia mais no outro investidor privado. Então, os bancos que sempre fizeram, por exemplo, troca de posições no interbancário no final do dia, um banco não confia no outro, o banco que está com sobra de caixa não quer emprestar essa sobra de caixa para o outro que está com déficit de caixa, e ele, banco, só quer emprestar para o Banco Central. Aliás, de novo, não por acaso, se você for olhar lá, o Banco Central liberou depósito compulsório, ninguém botou dinheiro do depósito compulsório na economia, você só trocou de compulsório para compromissada, e, de novo, você está voltando a fazer, carregando na compromissada, porque, de novo, eu não quero emprestar, o banco não quero emprestar para outro banco, eu quero emprestar para o Banco Central, que é o governo. Empresa, eu quero emprestar para
de novo, eu não confio nas outras empresas. Neste momento, caixa que eu tenho, quero fazer o que com esse caixa? Vou botar em fundo de investimento, vou botar em operações compromissadas, depósito, cadeira de poupança, operação compromissada. Operação compromissada é o nome que a gente tem no Brasil para dizer assim, dívida pública. Corro para dívida pública. E o que o Keynes falava, que nesta hora o Estado precisa fazer dívida pública, não é só pelo Estado, é para ele dar saída ao setor privado. Aliás, a coisa mais evidente no meio desse nosso debate de hoje é esta necessidade de que o Banco Central, além de dar liquidez para o sistema, além de emprestar para os bancos, o Banco Central precisa entrar comprando papéis privados, né, da mão de privados, sobretudo fundos de investimento, que querem vender o papel e não tem para quem vender. Agora, a pergunta é assim, bom, se eu não tenho para quem vender, ou seja, ninguém quer comprar esse meu papel, eu faço o que com esse papel? Só me resta uma opção, é vender para o Estado, vender para o Banco Central. Aí, se o nome é Banco Central, FED, se é Tesouro Nacional direto ou indireto, se é via bancos públicos, como o Banco de Desenvolvimento, que, aliás, foi o que está acontecendo agora nessa crise, é que o Banco Central vai ter que fazer o serviço sujo que o BNDES teve que fazer em 2008, 2010, porque o BNDES, por várias razões, falou, eu posso errar uma vez, mas errar duas vezes é burrice, né? E ele não vai fazer este papel. No resto do mundo, é a mesma coisa, não tem diferença. Então, eu preciso, para resumir, aumentar o gasto público, fazer déficit para aumentar a dívida pública, para dar saída para a dívida privada. Não é que uma coisa não está descolada da outra. É a pura realidade do que se passa hoje. Além disso, agora, acho que depois a gente pode conversar com calma no debate, se acordou para uma coisa, ainda poucos, mas economistas estão para algo que pouca gente tinha tentado, que é a participação aí um pouco na saída da guerra e no início da paz. O Keynes foi crucial, junto com o Lord Beveridge, para desenhar o sistema de seguro social da Inglaterra, que é um pouco um dos fundamentos do estado de bem-estar social europeu. Os Estados Unidos vão um pouco menos, alguns países vão mais ou menos, o Brasil montou algo igual, que é basicamente seguridade. Aliás, o Brasil é o único país do mundo que chama Seguridade Social e tem um orçamento de Seguridade Social que está lá, Social Security Budget, proposta do Keynes, e no meio desse plano Beveridge, que a Inglaterra não seguiu e o Brasil fez isso na Constituição de 88. O que o Keynes dizia assim, olha, você tem que separar o que é fiscal, que você financia com imposto, do que é seguridade, que você financia com contribuição. Contribuição de quem? Dos empregados e empregadores em cima da folha de salário. Ou seja, é um sistema baseado em emprego com carteira assinada. Qual é o problema de hoje? Já vinha acontecendo isso e apenas a crise do coronavírus vai escancarar a quebra do paradigma de que trabalho é sinônimo de emprego. Há anos a gente vem cada vez mais tendo trabalhadores, muitos inclusive formais, na forma de MEI, na forma de autônomos, na forma de pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou seja, os donos dos seus próprios negócios têm renda, tinham trabalho, mas não tinham proteção social. Autônomo até tem, mas, em geral, o autônomo, ou mesmo, né, o proprietário de empresa que contribui para a Previdência com o Prolabore, paga em cima de um salário mínimo e agora descobre que não tem seguro-desemprego, se ficar doente não tem auxílio-doença, e quando na verdade, o problema da falta de seguro-desemprego agora é um problema que já iria acontecer em 20 ou 30 anos, com a falta de previdência social. Ou porque não tem direito à previdência, ou porque teria direito a um salário mínimo quando ele teria uma renda muito maior, mas ele não contribuía. Então, este sistema, inclusive, que o Keynes ajudou a montar, explodiu, na minha opinião, agora com o coronavírus.
Você teve que entrar fazendo auxílio emergencial, mas a gente tem que redesenhar isso tudo. Inclusive, eu até estou propondo a gente criar uma figura do seguro destrabalho, a exemplo do seguro desemprego, né, que era para quem tinha emprego, e não dá para mim ficar pagando bolsa auxílio emergencial para todo mundo e por todo o tempo, e eu preciso redesenhar isso junto, inclusive, com retreinamento de mão de obra, com empreendedorismo social para voltar a requalificar, né, os trabalhadores. Bom, caminhar aqui para a gente concluir e debater. Aqui nas apresentações aí tem uma bibliografia aí, quem tiver interesse, e falar assim, o que está. Vamos situar, né, a guerra do corona aqui no Brasil. Primeiro, sem fazer nada, você já tem aumento da dívida pública, porque o PIB vai cair, né? E provavelmente acho que a queda do PIB brasileiro não vai ser só de 2%, como o mercado estava prevendo, nem de 5%, como o Banco Mundial e o FMI previu. O Arminio Fraga já está falando em 9%, e já começa até a achar que, quando a gente vê alguns indicadores que vão para frente, que 9% já é um luxo. Mas só o fato do PIB cair, a dívida, que é medida em proporção do PIB, né, vai subir. Além disso, você está fazendo gastos. O mundo inteiro está fazendo gastos. Agora, uma coisa curiosa que eu queria alertar aqui, assim, sei que é difícil a gente passar rápido, mas, basicamente, o que está em verde aqui é gasto fiscal. Ou seja, ou porque você, por exemplo, deu isenção para micro e pequena empresa, ou porque você está gastando mais com saúde ou com seguro-desemprego. E o que está em azul é, basicamente, despesa financeira. É o Estado tendo que entrar na veia, dando empréstimo, dando garantia, ou até mesmo comprando, estatizando empresas. Companhias aéreas, redes hoteleiras, redes de restaurante. O Fed nos Estados Unidos está comprando isso tudo. O resultado disso, aliás, o grande Fed liberal está estatizando. Ou seja, quando a gente pega a média do G20 e olha que você tem até aqui ações fiscais importantes, né, sobretudo nos Estados Unidos, é muito mais financeiro do que fiscal. Quase todos os países, o lado financeiro é muito maior do que o fiscal. As exceções são Estados Unidos, Canadá e Austrália. Mesmo o Brasil, na conta aqui do FMI de 10 dias atrás, do pouco que anunciou, o financeiro é mais do que o fiscal. Quer dizer, voltando lá ao Keynes, não só você tem que fazer déficit fiscal para emitir dívida, quantas vezes você nem precisa fazer déficit fiscal e você sai emitindo dívida na veia, que é o que a gente está fazendo. E você tem que emitir para dar saída. As peculiaridades que a gente tem, e aí é importante a gente ter uma discussão, a dívida brasileira é relativamente alta, por exemplo, a média dos emergentes de dívida pública é 50%, a do Brasil, antes da crise, em 2019, já estava na casa de 90% do PIB. Né? Você tem a média das economias mais ricas em torno de 120% do PIB. Agora, tem uma peculiaridade que ninguém fala sobre o Brasil, é que, quando eu olho quanto da dívida pública está na mão dos estrangeiros, né? Na média dos emergentes é 7%, na média dos países ricos, 1/3. Até nos Estados Unidos, aqui, 30% mais ou menos da dívida norte-americana são estrangeiros. Percentuais que devem estar explodindo, porque todo mundo quer, numa hora dessa, comprar papel americano. Né? O Brasil é 11%. Quer dizer, isso quer dizer assim, o Brasil se endividar mais ou menos é problema dos brasileiros. E é aqui que a gente tem que decidir o que vai fazer. Né? Aliás, por isso, inclusive, que numa crise como essa, ninguém está falando em FMI, em Banco Mundial, nem tem agência de rating aqui no Brasil. As agências de rating basicamente servem para avaliar o risco de um investidor estrangeiro investir no Brasil. Os estrangeiros já investiam pouco no Brasil, pouco em dívida pública e provavelmente, até pelo movimento do câmbio dos últimos dias, estão correndo, estão tirando dinheiro do país. Por isso que eu digo assim, bom para o bem ou para o mal, a dívida pública é um problema dos brasileiros. Ao contrário, por exemplo, da Argentina, que tem uma dívida pública quase igual ao do Brasil e muito na mão de estrangeiro. Inclusive, por isso que na Argentina
ela entrou em moratória tanto na dívida externa quanto na dívida pública. As duas coisas vão juntos. O Brasil está longe disso. Até aqui, a nossa expansão de dívida prevista até 2021 é relativamente pequena diante do que está acontecendo em economias emergentes, perdão, em economias avançadas, ou mesmo emergentes, Itália, Espanha, falando em expansões aí de 15%, 20% do PIB. Aliás, curiosamente, a maior expansão é da África do Sul, ali junto com os Estados Unidos, algo como aumentar a dívida 23%. O FMI está prevendo que em 2 anos, a dívida brasileira suba aí 9%, que é em linha aí com as estimativas da IFE. Por último, para começar aqui a encerrar, uma coisa também interessante que eu queria destacar, e é reflexo disso que a gente está falando, é quando a gente olha todas as dívidas, que é algo que no Brasil a gente normalmente não olha. Normalmente não olha, não. Ninguém olha. Quem olha isso aqui é estrangeiro. FMI, BIS, que é o Banco Central dos Bancos, ele agora mais do que nunca ele está fazendo a seguinte conta: quanto que se deve dentro do país em proporção da dívida? Não só pelo governo, como pelas empresas, quanto pelas famílias. Uns chamam de dívida total, outros chamam de crédito total. Quer dizer, o Brasil, a gente viu lá, né, dívida pública na casa de 80%, a dívida total brasileira aqui está na casa aí de uns 150, pouco acima de 150, 157, 160% do PIB. Está um pouquinho abaixo da média dos emergentes, sobretudo porque a China puxa muito os emergentes, né? A dívida total da China é 250% do PIB. O que o país deve dentro do país está acima da América Latina, está um pouco acima e está muito acima um pouco acima de outros emergentes, mas basicamente aqui ou emergentes que têm petróleo, né, como a Arábia Saudita ou Rússia, ou alguns que têm as suas devidas peculiaridades. Mas, regra geral, as economias mais avançadas e a China têm uma dívida total mais elevada. A diferença do Brasil para o resto do mundo, volta ao que a gente estava falando, é o peso da dívida pública, isso aqui. A dívida pública é muito grande dentro da dívida brasileira. Quem tem uma relação parecida com esta é a Índia e o Japão. Aliás, vocês vejam aqui o Japão. A dívida total do Japão é 400% do PIB, sendo que os governos no Japão devem 240% do PIB. E ninguém está discutindo se o Japão vai quebrar ou vai ter default, pela uma razão muito simples. O japonês poupa em dívida pública. Ele poupa muito e tudo que ele poupa ele coloca em dívida pública. Nesse ponto é um pouquinho parecido aqui com o Brasil. O grande contraste o fato de você ter uma dívida pública alta dentro do Brasil, a contrapartida é que as empresas brasileiras devem relativamente pouco. É que aqui é um pouquinho difícil, mas no olho fica aqui próximo, inclusive, dos outros que têm dívida menor, mas bem atrás. Quer dizer, as empresas, né, por exemplo, Estados Unidos, se a gente pegar aqui as economias avançadas, né, está lá uma dívida total na casa de 270% do PIB. Assim, tanto as famílias quanto as empresas são bem mais endividadas do que o Brasil. O que eu quero dizer aqui com isso é o seguinte: diante dessa crise, na minha opinião pessoal, nós temos até uma situação mais confortável do que outros países, em termos de dívida, tanto das empresas quanto das famílias, mas, por sua vez, significa que eu tenho que resolver o meu problema. Eu sou dono do meu destino. E preocupa as coisas que estão acontecendo, para caminhar. Até hoje a gente divulguei um artigo aí com minha colega Hélida. O que a gente está fazendo até aqui? Eu acho que se fez pouco, aliás, muito pouco em saúde. O que está efetivamente orçado lá no site do Tesouro era 227 bilhões até sexta. Ontem já subiu para 250. De 227 bi, saúde mesmo, só 23. E do que você desembolsou aqui para a saúde, 5 bi. Quer dizer, no final, o que eu desembolsei é 2% do que eu orcei.
estou desembolsando muito mais rápido no auxílio emergencial e nos empréstimos para as empresas, que eu acho ótimo. Mas a gente está enfrentando uma crise de saúde. Se eu não conseguir gastar mais e melhor em saúde, isso aqui, inclusive, vai ter que ser necessário por muito tempo. Não estão priorizando a saúde e tem um problema muito grave vindo pela frente para estourar. O gasto público no Brasil é extremamente descentralizado. Quando a gente estava falando lá atrás, contrata, compra bens e serviços para mover a sua economia, muito bem. Quem compra bens e serviços no Brasil para consumo ou para investimento, 78% é Estado e município. Até os municípios somados são muito maiores do que a União. A União é grande na hora de transferir renda, pagar juro, pagar aposentadoria e pagar Bolsa Família, ou agora auxílio emergencial. Mas na hora de você comprar para custeio, ou na hora de você investir é fazer obra, construir viaduto, mesmo estando aqui, por exemplo, gasto com as Forças Armadas, mesmo estando aqui Ministério do Transporte, você não chega nem aos pés do global. E quando eu vou para a saúde, olha o que acontece, encolhe mais ainda o peso da União como um todo, aqui é olhando não o financiamento, e sim a execução da saúde como um todo. A União cai para 14%, e se eu pegar a assistência médica hospitalar ambulatorial, a União não chega a 5%. Por quê? Inclusive, porque a União, o que ela tem de hospital? São os hospitais universitários, os hospitais militares e os hospitais federais na ex-capital Rio de Janeiro, lá que sobreviveram, porque está lá só porque era federal. Quer dizer, gasto com combate a coronavírus, direto, na veia, execução, quem paga, quem mantém seu próprio hospital ou contrata a rede hospitalar é Estado e, sobretudo, município, porque nós descentralizamos a saúde e municipalizamos a saúde. Isso aqui não é um efeito colateral, isso aqui é resultado de uma opção política feita na Constituinte e resultado também de que, nos últimos anos, a União não deu prioridade para a saúde e estados e municípios tiveram que gastar cada vez mais em saúde. Aliás, a maior parte dos municípios brasileiros gastam em saúde muito mais do que estavam obrigados a gastar pela vinculação constitucional. No mundo, para vocês terem uma ideia, isso que a gente está vendo aqui, o gasto com saúde, 85% é governo estadual e municipal, a média da OCDE é 55%. Só quem tem um padrão parecido com o Brasil, os outros, eu até posso dizer que pelo menos em 2 deles eu já vi os dados que são reservados, mas a tendência é a mesma. Quando a gente pega aqui o faturamento total no Brasil e olha o período pós 1º de março, tem uma queda de 28%, porque no início ainda do mês de março a queda foi pequena, até porque você teve um aumento de vendas de supermercado, para o pessoal estocar para ir para a refinagem. Depois essa queda cai, você ainda tem uma ligeira melhora aqui, mas você está ali estacionado, ou seja, vai cair ainda mais do que o que está aqui na margem, e você está estacionado aí na casa de uma contenção entre 30% e 40%, porque quando você olha depois do 1º de março, você vê 44%, mas quando você olha na ponta a posição da base de cálculo das notas fiscais ao consumidor, aos contribuintes, a melhor a olhar aqui ao consumidor, é diferente um pouquinho do Cielo, mas o que a queda aqui até no agregado está em jogo aqui é a sobrevivência de um país. E como eu disse aqui, é curioso, o Brasil está nas mãos dos próprios brasileiros. E mais até do que outros países no mundo, por tudo que a gente viu aqui sobre dívida pública. Eu queria encerrar um comentário que tinha do Keynes, que eu acho muito perfeito, até nessa discussão do seguro social. Ele faz um discurso no Congresso, que ele abre o discurso perguntar para ele, mas como é que vai ser o nosso futuro, para onde que a gente vai? Ele falou assim, o futuro será nosso futuro será o resultado das decisões que a gente tomar no presente. E eu acho que nunca
foi tão importante essas lições. Sim, sim. É um gasto essencialmente com o SUS. E veja que a União anunciava que ela gastava 40% com o SUS, já chegou a gastar 50 e tantos por cento. Esse número está muito abaixo ainda, né? Pelo que o senhor coloca aí na sua exposição. Não, porque assim, depende do conceito se é financiamento ou execução, né? A União é importante no financiamento, eu acho que no financiamento já chegou a algo como 50%, passando o gasto com educação. Agora, é isso que é a ciranda, só reforçando. Quanto maior a cidade, maior o gasto com saúde, e maior é a dependência de recurso próprio. Menos a prefeitura depende de FPM, mais ela depende diretamente do que ela arrecada de impostos ou do que ela recebe de ICMS e de IPVA. Por isso que é uma tragédia anunciada. O que é o senhor? E antes do senhor responder ao Favete, as provocações do Favete, eu já passo de imediato ao José Evante, né, para fazer também as suas colocações e a provocação do senhor, e o senhor responde as duas juntas. O importante para um país, para o crescimento de um país, é, número um, como arrecadar, isso é, nós temos que arrecadar bem, arrecadar daqueles que podem pagar. E dois, especialmente como gastar, tem que gastar bem, não é necessariamente o tamanho do gasto, isso é, não é necessariamente o tamanho da dívida com o PIB, mas é como gastar para promover o crescimento, né? Aquilo me fez bastante sentido, assim, eu queria ouvir um pouco do senhor acerca disso. E a minha segunda pergunta, ela tem um pouco de natureza institucional política, isso é, da sua apresentação, especialmente no final, é muito visível a dependência do gasto dos estados e municípios, especialmente na questão utilizá-la em todos os seus as suas armas, né? Inclusive na arma que ela oferece para superar a crise. E já passando já para um ponto, né? Complementando o que o Favete colocou, né? O senhor falou muito bem que a gente precisa gastar e gastar bem. Eu li o seu artigo, né, com a Hélida, muito bom, recomendo a leitura, né, e a gente, né, se eu pudesse elaborar um pouco mais do que gastar bem, né? Como é que a gente vai fazer, assim, eu só não teve tempo de explorar tanto isso, né? O que está faltando? Esse dinheiro precisa chegar e precisa chegar logo, né? Eu gosto muito de outros artigos que estão saindo também, que mostram que nós estamos aqui, que a crise é uma oportunidade até para a gente melhorar como país, né? Então, de repente, esse espaço que a gente tem agora de poder gastar, a gente possa gastar bem e melhore, por exemplo, dê um salto de qualidade no SUS. A gente já tem um sistema, um SUS ainda melhor. E ter um conjunto de questões, que essa daqui eu acho que a gente vai ter que fazer, Paulo, um encontro só sobre isso, que é o pós-Covid, né? Porque a gente vai ter que discutir o que vai acontecer depois, né? A gente está gastando, vai ter que pagar. Mas aí vem aquelas análises simplistas, vamos cortar salário de servidor, porque, né, tudo um bando de privilegiado, então vamos aumentar imposto, e eu acho que essa questão de aumento de imposto vai ser realmente necessário. Qual tipo de imposto? A gente vai ter condição mesmo de acentuar a questão da progressividade. E uma coisa muito importante que a gente vai ter que discutir é essa questão do teto dos gastos, né? Hoje, o teto dos gastos, depois do governo Dilma, entrou uma nova política econômica que se utilizou do teto do gasto para reduzir, né? Sem nada, nenhum espaço, e vamos ter que privatizar tudo. E parece que o dinheiro externo não veio, né? E a gente está sem dinheiro para poder investir e tal. Esse teto do gasto, ele vai, nesse reduzir o espaço fiscal e aí obrigar a reforma da Previdência e uma série de coisas. E parece que o governo atual estava incentivando isso ao máximo. Ou ele vai ter que ser modificado, um espaço para investimento, né? Será que não é? A gente vai precisar continuar de dinheiro do Estado, né, sendo colocado, e até que ponto? É isso, eu sei que é muita coisa, mas já estamos com a adiantada hora. Agradecer a participação e espero ter colaborado aqui com o debate. Vamos lá. O Rafael colocou a questão de esse debate da chamada nova teoria, né, monetária e gasto público para crescimento. Eu quero dizer assim, eu acho que é um debate pertinente, um bom debate, mas não agora. Unidos Estados foram pelo Império Português. Aliás, também na história, poucos países que você se declara independente e continua sendo governado pelo mesmo pela mesma elite que quem dominava continua dominando, né? Né? E essa teoria está tão enraizada, que, na minha concepção, molda o olhar do gestor
nacional, ele olha para o federal, né? Ele está sempre olhando para o federal. Criou-se uma cultura disso aí, né? Isso, porque é hospital para chamar de si, né? Então, para ficar vivo agora, eu preciso ficar rico e ser dono de um hospital e deixar lá parado, ou à mão, um respirador e um bando de médico e enfermeiro que sabe mexer em respirador. Não vai funcionar. Então, neste momento, inclusive, que a gente está tendo o debate no Congresso, eu acho muito grave o que está acontecendo, que está se tratando, né, de finanças públicas de uma maneira diferente, por exemplo, de saúde. Todo mundo defende a distribuição de respirador pelo país tem que obedecer critérios médicos e epidemiológicos. Concordo, não é transferência voluntária, é para você cobrir a queda da base de cálculo, também tem que seguir os mesmos critérios. Óbvio que não vou ser epidemiológico, mas tem que ter critério técnico, não ser apenas baseado em política, não no sentido que a decisão não é política, mas sim em política muito pequena, né? Política pessoal. Porque imagina o que vai acontecer na federação se o governo não pague imposto federal, porque o que você paga para Brasília não volta para cá. Para onde que a gente vai? Por isso que eu volto àquela decisão. Não é isso que a gente quer. Agora, para não ter isso, a gente tem que ter o governo federal. Rafael, você também tocou no ponto. Eu acho que tem uma questão, um preconceito muito grande nessa questão de ajuste fiscal de Estado, de município e de salário. Não quero, né, dar reajuste de salário, não quero contratar emprego. Concordo, o momento não é para isso. Mas tem que valer para todo mundo. Não é só Estado e município, é nacional. É uma crise nacional. Então, a regra que tiver de restrição fiscal nesse momento, que tem que ser calibrada com muito cuidado, para você não travar ainda mais a demanda pública, mas seja qual for a regra, tem que valer para União, Estados e municípios. Tem que valer para todos os poderes e todos os servidores civis ou militares. Inclusive porque, se você não fizer isso, você até se desmoraliza na aplicação dessa regra. E o ponto principal, dívida. E a dívida tem que ser nacional e você tem que ter regras para usar essa dívida nacionais. Você quer colocar restrições? Não quero que dê aumento de salário. Tudo bem, eu acho que é pertinente, mas ninguém pode ter aumento de salário, não é só servidor estadual ou municipal, porque o recurso de todo mundo está vindo da dívida pública, direta ou indiretamente, inclusive o recurso que está sustentando o orçamento federal. Então, não há diferença. De novo, volto, né? Acho que como o Rafael colocou, o Evandro colocou, mais do que nunca, tem que ser uma federação e a gente tem que se guiar pela Constituição. E a Constituição brasileira, ela, a recomposição da base de cálculo que foi perdida, não estamos falando, de novo, transferência voluntária, por isso que eu gosto da figura do seguro. O que é o seguro? Quem que recebe o seguro? Se você teve seu carro roubado, você recebe o seguro. São Paulo de ontem já estão começando a fazer este escalonamento. Você escalona por alguns setores, quase todos eles, pelo que eu li na matéria, não, policial eu vou pagar, polícia eu pago em dia, né? Pelas razões óbvias. Mas quanto mais, por outro lado, qual é o critério? Ou você vai pelo critério desse, ou você vai pelo critério de corte de... Por isso que eu acho, inclusive, com todo respeito, esta discussão de que se eu vou dar ou não aumento de salário, parece uma discussão assim, um luxo, diante do que vai acontecer. Lula nos Estados Unidos e negativo na Inglaterra era um especulador nato, e ele, inclusive, quando dirigia a faculdade de economia, uma sugestão para o pessoal de ler, quando dirigia a faculdade de economia lá de Cambridge, na Inglaterra, usava os recursos da faculdade para operar no mercado financeiro, e operava alucinadamente. Por que ganhou fortunas da faculdade e perdeu fortunas da pessoa física individualmente. E o que ele falava, óbvio, ele falava como investidor, e não como um filho, né? E ele dizia, preciso salvar o capitalismo. E nesse ponto eu não respondi a questão do Ivan. Vocês estão me ouvindo? Está ouvindo sim, professor. Então continua, professor, estamos ouvindo. Uma parada aqui. O serviço de saúde brasileiro, você vai ter que fazer um investimento maciço, aliás, do mundo inteiro vai ter que investir em saúde pública, porque, né, vai levar um tempo a gente chegar na vacina, nos remédios e, obviamente,
sobretudo, depois que vencer o Corona 19, eu não posso parar de novo com o Corona 20, com o Corona 21. O banco estatal vai querer fazer isso. E, na minha opinião pessoal, fizeram o que não era a função deles fazer, porque no resto do mundo isso foi feito pelo Banco Central ou pelo Tesouro Nacional, né? Vale lembrar que o Tesouro dá empréstimo no Brasil, todo mundo esquece. Empresta para Estado, município, empresta para exportador, empresta para agricultor. E quando ele usa, por exemplo, o Banco do Brasil para repassar o empréstimo, o Banco do Brasil é só diretamente. A decisão é do Tesouro. E agora eu acho, inclusive, que devia até agir conjuntamente Banco Central e Tesouro. Como que vai financiar isso, Paulo? É dívida secundária de títulos da dívida pública, e, se não me falha a memória, a operação compromissada, o que ela significa? O que é o compromisso? O compromisso é alguém que tem dinheiro, você vai lá no Banco Central e fala assim, olha, você topa aqui pegar, eu te empresto aqui 10 bilhões e você me dá como garantia os títulos, né, do Tesouro que você tem aí, com o compromisso de que a qualquer momento você possa recomprar. Inclusive, eu recomendo, o Banco Central publica uma coisa chamada indicadores econômicos, uma tabela que está lá no site do Banco Central com posição diária. É que ninguém olha. Tem 2 dados cruciais ali para olhar: as reservas internacionais e as operações que expandem a base monetária. Você consegue olhar lá dia a dia. E o caixa único do Tesouro. Você consegue olhar dia a dia o que está acontecendo. Então, você explicando, justificando, o Congresso também te autoriza a fazer mais. Na verdade, não precisa nem ir no Congresso, porque o Banco Central e o Tesouro, neste ponto, autorizados a fazer tudo, fazer qualquer coisa. Não tem, como a gente mostrou aqui, não tem entra em quarentena, sai da quarentena, começa a contaminar de novo, entra e para de novo. Então, a gente tem que começar a se ajustar a essa nova realidade. E por isso que, acho que como o Evandro colocou, a gente tem que aproveitar o momento não só de enfrentar a crise, como buscar paliativos para você lidar com essa crise, mas voltada ao seu futuro. Isso que a gente está fazendo aqui, queria concluir aqui, me colocar à disposição de todas as perguntas. Estamos fazendo um debate, né? E pelo que eu vejo dos assessores, inclusive dos que estão presentes aqui na tela, estão trabalhando mais do que trabalhavam antes presencialmente. Né? Todos, né? Os comentários. Este vai ser um novo... Já vai crescendo. Este vai ser um novo padrão. Né? Isso vale para Congresso, isso vale para... Votações são presenciais? Não, acho que são presenciais, mas são poucas. Aqui em Portugal tem uma realidade que é até interessante, que eu, pelo menos que eu vivi, nunca mais tinha pensado, é o fato de você ter um parlamentarismo. Né? Uma crise como essa, o que faz num regime parlamentarista, e aqui é um parlamentarismo meio francês, com o presidente da República forte também, o que aconteceu, que por acaso eu estou aqui do lado, 100 metros aqui da Assembleia da República. No dia que você decretou, na véspera de decretar a quarentena, você fez uma assembleia, todo mundo falou, posição, situação, e todo mundo concluiu o seguinte: primeiro-ministro, você foi aí posto pela gente, a bola está com você, e eu vou para minha casa, e você vai trabalhar. E se você não funcionar bem, eu te derrubo. Né? Por isso que é um parlamento. E isso torna, eu acho que em crises como essa, o parlamentarismo, na minha opinião, torna talvez um pouco mais fácil de você ter uma delegação, né? Digamos, aqui muita coisa que seria o equivalente a medidas provisórias estão sendo baixadas por decreto-lei. Tem a figura aqui do decreto-lei, que é uma janela até onde pode se usar. Agora, a preocupação, eu queria fechar aqui, até porque também estou preocupado com o tempo de todo mundo. Eu acho que eram 2 bons debates aí para a turma constitucionalista, federalista e de ciência política. Um era esse, até onde o regime parlamentarista te ajuda a enfrentar uma crise como esta, a depressão como essa melhor do que num regime que tem uma descentralização forte da saúde. Foram os países europeus que atravessaram seus piores momentos, embora temos que registrar.
Suécia, Dinamarca, Noruega, são também países que têm uma descentralização tão forte na saúde quanto a Espanha e a Itália e não apresentaram a mesma crise. Embora alguns deles que estavam relaxados no início, né, já tiveram que, especialmente a Suécia, tiveram que decretar toque de recolher. A França também, né, que é um país bastante descentralizado, a Alemanha é bastante descentralizada, embora a saúde na França e na Alemanha não fossem tão descentralizadas quanto, quer dizer assim, ela tem todas essas válvulas de escape para situações como essas. O que chama a atenção é o seguinte: esse debate ideológico ele não tem sentido algum. Goste ou não goste, a experiência mais bem-sucedida que foi feita em situações minimamente similar a essa foi feita o básico. Tem 35 milhões de pessoas no Brasil que não têm água potável e você tem 50% das residências que não são servidas por coleta de esgoto. Olha que enormidade de... não precisamos fazer como o cavar buraco e para fechar no dia seguinte. Nós temos valas abertas, né, que precisam ser complementadas por uma ação do Estado. Agora, vendo a sua palestra, professor, sua exposição, o que eu vejo é o seguinte: o SUS é realmente o maior exemplo de tentativa de colaboração entre a federação, os entes federados. E essa crise da pandemia ela vai nos deixar várias... Então, talvez, pós-pandemia, a gente fala-se tanto na rediscussão do Pacto Federativo, e nós agora vamos ter, apanhando muito, ver que na hora de, como o senhor diz, né, um seguro de destrabalho, não é isso? Destrabalho. Nesse momento. Vamos lá, Paulo. Acho que suas questões são boas. Eu até queria olhar para ver, como você bem colocou, né? A gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que repensar a federação, tem que repensar a SUS, repensar o sistema tributário, a nossa própria política fiscal, ordenamento, regras fiscais, também tem que diferenciar regras, a gente tem que aproveitar o momento para repensá-las, torná-las mais harmônicas. E aí queria aproveitar para a gente voltar ao nosso tema aqui, né, dos 20 anos, do processo de lei de responsabilidade fiscal, que eu acho que é muito mais interessante do que apenas a lei em si. Né? A lei que continuo entendendo que é muito boa, mas que certamente a gente já precisava modernizá-la, e depois dessa crise vai ter que ser repensada em alguns aspectos, em vários aspectos, mas não nessa. Ela já estava preparada para lidar com uma crise como essa. Agora, o processo da lei de responsabilidade fiscal tem uma coisa curiosa, né? Na época, inclusive, o PT, né, que era o partido de oposição ao governo, dizia que foi o FMI que mandou fazer a lei. Só que a gente dizia assim, bom, só se o FMI está no Congresso. Muita gente esquece, a lei de responsabilidade fiscal nasceu de um artigo transitório da emenda da reforma administrativa, que colocou lá que o presidente da República tinha que mandar um projeto de lei ao Congresso em 6 meses para regulamentar o artigo 63 da Constituição. A Constituinte inovou, criando uma lei geral de finanças públicas. Eu conheço bem a história, porque na época trabalhei na Constituinte, assessorando então o deputado Zé Serra. A ideia, inclusive, dele era criar um Código de Finanças Públicas. Até meio da Constituinte chegou a se chamar Código de Finanças Públicas. Depois da fase da sistematização, trocaram para a Lei Complementar sobre Finanças Públicas, e foi até por conta desse background que o presidente Fernando Henrique, né, tinha pedido para ajudar a trabalhar no projeto que o Congresso tinha enviado. Esse trabalho, aliás, foi liderado pelo Marcos Tavares, e depois, inclusive, a finalização jurídica envolveu a AGU, né, da Advocacia Geral da União, que então era exercida pelo ministro Gilmar Mendes. Nós fizemos uma coisa, que, de novo eu volto, acho que o processo era interessante da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando chegou a data, a gente estava inseguro, e a gente convenceu o presidente Fernando Henrique a fazer algo que nunca tinha sido feito, pelo menos em matéria fiscal. Falou assim, não vamos mandar um projeto ao Congresso, vamos colocar um anteprojeto para debate público. Mandou-se até o anteprojeto ao Congresso, colocou-se na internet e falou assim, olha, quem tiver sugestões, mande,
A gente recebeu 5.000 emendas pela internet, e na época ainda nem tinha tanta internet, né? Estamos falando aí de 1998, 1999. E o principal, e voltando para essa discussão federativa, a gente pegou o anteprojeto e sentou com estados, municípios das capitais, mas, sobretudo, com estados, esse foi o trabalho que eu tinha participado, e lemos, e artigo por artigo do anteprojeto. E eu vi assim, isso está bom, isso está ruim, quais são as sugestões, e a gente tentava, né, pactuar na medida do possível. Por exemplo, já existia a Lei Camata, que determinava um limite de gasto com o pessoal para o governo como um todo. E eu me lembro bem que foi, sobretudo, o pessoal de Minas Gerais e de Alagoas que dizia assim, olha, não adianta você me mandar, a gente está estourado, eu demito, mas só que primeiro ao demitir já aumenta meu custo, que tem que pagar a indenização, né? Então também tem que pôr a indenização para fora da conta, porque senão o ato de demitir aumenta a despesa no primeiro momento, ainda que vai reduzindo no segundo. E a outra coisa é dizer assim, não, mas eu demito o professor e o deputado, a Assembleia Legislativa aumenta seus salários e o Judiciário contrata, né, mais juiz, mais servidor, e essa coisa aqui fica uma ciranda. Né? Tem que ter sublimites por poder. No projeto que depois virou a lei, está lá os sublimites, derivado de uma sugestão feita, na época, por estados e municípios, que gerou muita discussão com a AGU, porque a gente sabia que isso vai gerar, pelas razões óbvias, né, questionamento judicial, gerou depois que foi promulgado, e o Supremo, inclusive, por uma decisão peculiar, né? Depois que terminou a votação, que era 6-5 contra a lei, o ministro Marco Aurélio mudou o voto e ficou 6-5 para manter a lei, os limites da lei. Quem sabe, inclusive, agora a gente não consegue repetir isso, voltando aí, uma vez que ainda não terminou a discussão que eu pessoalmente defendo, eu acho melhor você reduzir a jornada de trabalho e reduzir salário do que demitir ou simplesmente cortar salário sem reduzir a jornada de trabalho. Acho que agora fica claro porque a regra que tinha sido colocada na lei é mais interessante. Quem sabe algum ministro do Supremo não muda a voto de novo e tal, mas isso não cabe a gente. Mas o que eu queria dizer assim, tanto o processo da negociação antes de enviar o projeto ao Congresso, o envio ao projeto ao Congresso, e outra coisa muito importante, aliás, no meio dessa história, Paulo, até esqueci de dizer, o FMI mandou a carta para a gente dizendo não vai funcionar a lei. 2 anos depois, o FMI dizia assim, não, eu errei. E o que era hilário era você lia o FMI dizer isso não vai funcionar, e chegava no Congresso, o PT dizia assim, não, você está fazendo isso porque o FMI está pedindo. E a gente falava assim, não, ele está contra. Não é que ele está contra, ele achava que não ia funcionar. Não confiava na concertação política que se conseguiu. Aliás, uma coisa também, ao bem da história, muitas normas que entraram na Lei de Responsabilidade Fiscal vieram da bancada do PT. Em particular, isso que você, Evandro, assiste todo dia, várias vezes, obrigar o ministro da Economia, o presidente do Banco Central, a ir periodicamente ao Congresso, explicar como é que está comportando a política fiscal, proibir o Banco Central de emitir títulos. Eram propostas originais do PT, que, inclusive, o presidente Fernando Henrique aceitou incluir, confiando que o PT fosse votar. As emendas que eles pediram foram aceitas, e depois chegou na hora H, votou contra, que acho que era um problema de, não sei, né, lamentável, mas assim, apresentaram propostas muito boas, né, e pertinentes, que foram incorporadas. O projeto que saiu do Congresso é muito diferente do projeto que foi do Executivo. Eu vejo isso, pouca gente fala, aproveitar esses 20 anos, tinha que voltar a lembrar disso. A proposta que foi do Executivo é diferente do que o Congresso fez. Em particular, o líder da Câmara, a excelente assessoria técnica da Câmara, comandada pelo nosso amigo Eugênio, mudou a redação, mudou a estruturação, mas preservou, melhorou e reforçou os princípios. E qual foi a posição do presidente Fernando Henrique, do ministro Márcio? Ele falou assim, olha, se está melhorando, vamos
Eu não vou ser contra, porque em vez de nós dissemos 6, e o Congresso diz meia dúzia, bom, vamos de meia dúzia. Meia dúzia é igual a 6. Todo o processo depois no Supremo, todo o processo posterior à promulgação da lei dos tribunais de contas, quer dizer, esse processo, por que eu estou falando? Foi um processo muito rico de concertação, que é um nome que tem em espanhol, infelizmente a gente não tem em português, que é você sentar, negociar, ouvir as críticas, aceitar, recuar no que pode, mas não abrir mão do seu, se agarrar aos princípios, né, de outros lados. Quer dizer, também teve coisa que no Congresso, que eu estava do lado do Executivo, que não se aceitou. Se aceitou algumas, não se aceitou outras. Se aceitou coisa que não queria, mas que, aliás, a própria questão de proibir o Banco Central de emitir título, o Ministério da Fazenda era contra. Era a emenda do PT, o Ministério da Fazenda era contra, o do planejamento favorável, e o Banco Central, né, foi favorável. E aí o presidente Fernando Henrique falou, não, então vamos aceitar mesmo sendo uma proposta do PT, eu não tenho vício de origem. Este processo dos 20 anos lá atrás, por isso que eu voltaria na pergunta, Paulo, sua, a gente vai precisar repetir, eu nem diria na saída dessa crise. Para sair dessa crise, a gente vai precisar fazer isso. Vamos ter que harmonizar as regras fiscais e vamos ter que sentar e fazer uma discussão federativa. Eu lamento muito que uma das coisas essenciais que estava na lei, que foi ideia do Congresso, era um conselho fiscal, nunca a gente conseguiu criar. Todos os governos, o Ministério da Fazenda, o Secretaria de Tesouro, só foram contra. Governo do PSB, governo do PT, do MDB, do PSC, do PSL, todo mundo é contra. E mais do que nunca a gente precisa disso. E sabe por que são contra? O Brasil diz assim, não, mas vai pôr todos os prefeitos lá, vai ter representantes dos prefeitos? Vai. Qual é o problema? Vou negociar com o representante do prefeito? Vai. As prefeituras. Que preconceito é esse com as prefeituras? Aliás, vamos olhar o papel, vamos olhar as contas. Por que é que faz ajuste fiscal nesse país? O das prefeituras é muito maior do que o dos estados e ambos são melhores do que o da União, né? O Conselho também tinha assim, representantes de todos os poderes. Aí o pessoal, mas como? Aí vai estar o representante do Congresso, do Judiciário, como é que eles vão combinar isso? É isso, vamos combinar. É para isso que existe a ideia, né, de um Conselho. Aliás, a ideia, inclusive, foi colocada na PEC, aí do dito Pacto Federativo. Eu não acho que Pacto Federativo você vai fazer com os chefes dos poderes, ou chefe dos poderes, acho importante e necessário para você decidir estratégias nacionais, mas nós precisamos descer da estratégia para princípios, de princípios para regras, de regras para políticas e práticas. Nós vamos ter que repensar a nossa política fiscal, repensar a tributação, repensar o SUS, né, como a saúde pública e a educação junto. Tudo isso é federação. E a nossa federação foi posta de lado, está descoordenada. Por isso que eu volto aqui. Ou você coordena esta federação de uma vez, ou nós vamos partir para uma saída à la Rússia, que é cada um por si e Deus por todos. E nesse cada um por si, Deus por todos, só quem tem a perder são, obviamente, os mais pobres que não têm base, né, de cálculo. Então, nós temos que encontrar um equilíbrio, né, federativo, e este processo, que foi o processo de elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, e não foi só ele, mas eu digo assim, foi um processo muito rico, nesse sentido de você conciliar a democracia, conciliar, né, a federação, conciliar com racionalidade técnica. Processo esse que se repetiu, vejo também nas discussões do Fundeb, em várias outras discussões, né? Nós temos que ter, de novo, uma pactuação nacional. Eu queria encerrar aqui, porque eu já estou estourado aqui no compromisso, que acho que é uma coisa que a gente comentou aqui, a gente tem que pensar governo nacional, né? Uma federação, e não ficar pensando cada um por si. Acima de tudo, por exemplo, e aí fechar, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pouco a gente comenta, a gente colocou lá no artigo 1º, ente federado. E ente federado é a União,
os 27 estados e os 5.500 municípios, e em cada um deles, todos os poderes e todos os órgãos da administração direta e indireta. Ao longo da lei, só quando você tinha uma regra específica, que valia só para a União, você citava a União, que valia só para o Estado. O tempo todo a gente estava falando em entes federados. Inclusive, a limitação de pessoal de dívida é para entes federados. E acho que esta lição da Lei de Responsabilidade Fiscal, aproveitando, né, que ela está fazendo 20 anos, mais do que nunca tinha que se repetir no debate atual. Temos que pensar nacionalmente e temos que tomar decisões nacionais, e não com base, né, em questões menores, regionais ou picuinhas, né, que parece uma coisa meio ideológica ou meio, vamos dizer assim, né, recorrendo a tiradas que agradam muito, né, a internet, as redes sociais. Infelizmente, né, essa crise está nos ensinando algo que rede social, fake news, você consegue eleger até presidente da República. Estou falando do Brasil, estou falando, né, do mundo como um todo. Agora, não funciona para debelar a crise da saúde. Não vamos acabar a pandemia com fake news. Não vamos resolver a depressão econômica e não vamos partir para um novo mundo, no qual nós vamos ter que ter um novo padrão econômico, uma digitalização manual da economia, e um novo padrão social, com um novo sistema de proteção social que não esteja vinculado só a emprego e salário. Para isso, também, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que debater muito, né? O famoso dito popular, soluções. Você não vai resolver soluções complexas, problemas complexos com soluções simplistas. E esse, então, não é um problema, é um mundo, é um oceano de problemas. Então, debates como esses que a gente está fazendo aqui no IDP, espero que a gente consiga, né, fazer mais. E, de novo, acho que o mais interessante nos 20 anos da Lei de Responsabilidade Fiscal é voltar ao processo de elaboração da lei para, de repente, aproveitar esta construção que foi democrática e federativa para a gente incorporar no enfrentamento da atual crise. Paulo, te agradeço muito. Agora você fecha mesmo. Não pode ir mais perguntas. Eu tenho que sair correndo aqui por outra conversa. Então, só para fechar, despedindo, agradecendo muito, professor. Adoro Lisboa, fiz aí meu mestrado. Só come aí um pastel de Belém por mim aí, quando puder. Né? Não, está fechadinho, não tem ninguém lá. Zé Vande, muito obrigado. Rafael Favetti, muito obrigado de coração pela participação de vocês. Atalá Correia, meu amigo. E o seguinte, dessa crise, eu acho que nós também temos uma posição um pouco de consolo. Não é só o Brasil que está enfrentando, é o mundo inteiro. Então, é o seguinte, dá para observar muito o que está sendo feito responsavelmente lá, e isso vai influenciar aqui. Ou seja, o mundo todo está se observando nesse momento para ver quais serão as melhores saídas, quais serão, como disse Keynes lá atrás, nossas escolhas que vão determinar amanhã nosso futuro. Um grande abraço para todos vocês. Grande abraço. Muito obrigado.